programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridos ouvintes e amadas irmãs, nós testificamos que estamos vivos graças ao sofrimento do Senhor, graças ao sacrifício que Ele fez por nós. O Senhor morreu em nosso favor. Nós não merecíamos, mas hoje nós temos a vida, temos o Espírito de Deus dispensado a nós. Porque um dia Ele veio, morreu em nosso lugar e hoje o Seu Espírito vive. Ele vive e está em nós, graças a Deus, hoje 28 de janeiro. Então, vamos de Provérbios. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Provérbios 5, 22 e 23. O título de hoje diz assim: Louvado seja o Senhor pela disciplina. Todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, sem restrição e sem disciplina. Isso está registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Versículos 4 e 5. Pela fé recebemos a vida de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Como filhos, não ficamos sem correção, pois Deus corrige a quem ama. Que filho há cujo pai que não corrige? Hebreus 12, 5, 10. Devemos dar valor para a Bíblia, que é a palavra de Deus, e para o Espírito que está dentro de nós como a unção interior, que nos ensina a respeito de todas as coisas. 1 João 2, 27. A palavra nos dá direção, é a nossa referência como trilhos de um trem. A unção espiritual é a nossa energia, é a força que move o trem. Graças a Deus, não somos bastardos e sim filhos. Temos um Pai que cuida de nós. Porém, quem não tem o Senhor está perdido, cambaleia porque não tem quem o discipline. Por isso, não desanime quando for disciplinado, porque o objetivo de Deus é fazer-nos participantes da sua santidade. Amém? Até amanhã com mais um programa Mães Amorosas. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Título do terceiro volume: Vem e Vê. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Amadas ouvintes, amadas irmãs, estamos juntas novamente para a leitura do alimento diário. Vamos ler com oração. A letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios, versículo 3 a 6. Jesus transforma morte em vida. Na festa de casamento em Caná,
O milagre aconteceu quando a água se transformou em vinho, o que nos revela que o Senhor quer transformar morte em vida. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Isso está em João capítulo 2, versículo de 11 a 12. A partir de aí, Jesus começou a fazer milagres que João chama de sinais. Este foi o primeiro sinal. Transformar água em vinho é transformar morte em vida. As águas paradas nas talhas eram para o rito de purificação que não era capaz de dar vida ao homem. Cumprir rituais religiosos não nos garantirá a transformação de que precisamos. A mera observância da letra das Escrituras não produz a obra de Deus. Você pode ser um cristão que observa a Bíblia. Assim como no Antigo Testamento, os fariseus procuravam guardar a letra da lei. Mas isso não os transformou, não lhes deu vida. Cristo é quem nos concede vida, e vida em abundância. Não devemos acomodar-nos em nossa velha estrutura de servir o Senhor. Nossa velha maneira convencional, tradicional, não produzirá os devidos frutos para Deus. Mas quando obedecemos a palavra e a praticamos, o Senhor faz milagres. O casamento muda, as famílias são transformadas e a igreja é edificada. Devemos dar total atenção à palavra viva que sai da boca do Senhor e segui-la com simplicidade, dando liberdade para o Espírito fazer milagres e sinais. Deus quer levar-nos para outra dimensão. Se você até hoje viveu na igreja de maneira convencional, sabe que o Senhor quer no tempo final fazer milagres, sinais. Ele quer dar vida. Vamos ser simples e crer na palavra. Estamos no final dos tempos. Deus precisa que a sua igreja valorize a palavra profética, crendo que, seguindo a direção dela, os 7 Espíritos de Deus serão liberdade para concluir esta era e introduzir a era do reino. Precisamos de uma mudança radical. Vamos sair da mera observância da letra morta e entrar de fato na realidade da nova aliança, que não é da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas é o Espírito dá vida. Se continuarmos a confiar em nossa velha maneira de fazer a obra de Deus, não viveremos o mistério da nova aliança. Esse ministério está assentado em uma dependência absoluta da palavra. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios, versículos 3, 4, 6. Por isso, não ousamos usar nossa capacidade. Quando o vinho acaba, não temos capacidade própria para fazer nada. Vamos confiar na palavra profética. Não usemos usar nossa capacidade, representada pelo rito da purificação, mas sigamos o Senhor em sua trajetória, que é incompreensível para o homem natural. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está em Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Muitos nos criticam, porque não conseguem entender o que o Espírito está fazendo em nossos dias. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Versículo 15. O vinho que o mundo nos oferece realmente acaba. O casamento marcado no início por sonhos e felicidade tende a tornar-se refém de um viver entediante e complicado. E as famílias seguem por consequência o mesmo caminho. Vários servos de Deus estão aprisionados em coisas que são legítimas, mas que os impedem de fazer a vontade de Deus. É hora de dar um basta em tudo isso.
Chega de morte. Chegou a hora de experimentar os milagres de Deus em nosso casamento, em nossa família e na igreja em que nos reunimos. E cremos que já estamos experimentando isso. A alegria das crianças e adolescentes está contagiando-nos. Vamos seguir o caminho da simplicidade, praticar a imersão na palavra em sua casa, trabalho, com o seu cônjuge, com seus filhos e até mesmo com desconhecidos. Siga de perto a palavra profética. Todas as vezes que agimos seguindo a voz de comando do Senhor, o milagre é certo, vai acontecer. Então, somente seja simples e experimente o sobrenatural de Deus em sua vida. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Amadas irmãs, ouvintes do programa Mais Amorosas, a gente pode comer da palavra do Senhor, né? Todos os dias. Isso é maravilhoso, né, irmãs? A gente poder estar junto na comunhão aqui e desfrutarmos da nossa porção diária, né? Graças ao Senhor. Louvamos ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, aquele que tirou-nos do mundo com mão poderosa. O Senhor nos trouxe para o reino, para a igreja, onde Ele governa, onde Ele tem a primazia, Ele é o cabeça. Senhor, nós agradecemos por tão grande salvação. O Senhor, o nosso libertador. Muito obrigada, Senhor, pela graça que o Senhor tem dado para nós todos os dias. E oramos em especial pelas irmãs que estamos ouvindo agora nos finais de semana também. Senhor, nos abençoe. Abençoe as nossas ouvintes, Senhor. Conhece a necessidade de cada uma. Que elas possam orar ao Senhor, que elas possam ter experiências contigo, que o Senhor possa ouvir a oração das irmãs. Senhor, livra-nos de toda a ansiedade. Nós vivemos em tempos difíceis. Muitos de nós estamos estressadas, muito trabalho. Senhor, eu possa estar cuidando de cada uma das irmãs, no seu ser interior, também na sua parte psicológica e também saúde física. Oramos pelas irmãs, que o Senhor possa nos fazer perseverantes e sermos fiéis ao seu chamamento até o fim. Que o Senhor nos ache fazendo assim, servindo as irmãs, servindo umas às outras com a porção que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Senhor, faz-nos essas servas fiéis, que o Senhor nos ache fazendo assim. Nós podemos nos achegar a Ele a qualquer hora, né? Graças a Deus. Vamos então abrir a nossa Bíblia em Êxodo capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus promete livrar o seu povo. Versículo 2. Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam. E me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito.
Vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o meu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés dizendo, vá e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam da sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e Arão, e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Moisés e Arão. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel. Enoque, Palu, Esrom e Carmi, são essas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia, são essas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari, e os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, são essas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Amrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz Arão e Moisés. E os anos da vida de Amrão foram 137. Os filhos de Isaac, Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abizaf, são essas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes das suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, tirem os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes, Moisés e Arão. Moisés fala novamente a Faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés, eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Capítulo 6, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés, veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram.
Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão: quando Faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Primeira praga, águas viram sangue, versículo 12. Versículo 14. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã, ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixa meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que sou o Senhor, como este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavavam junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Nossa leitura de Êxodo termina aqui e quero fazer alguns pequenos comentários. O Senhor insistindo com Moisés e Arão para que eles fossem até Faraó e pedissem para que o seu povo saísse para celebrar uma festa no deserto, né? Mas Faraó estava com o coração endurecido e não deixou o povo ir. Então o Senhor quis mostrar os sinais da sua grandeza e mostrar que Ele é o Senhor. Então Moisés e Arão recebem ordens do Senhor e começam os sinais. O bordão de Moisés fosse jogado no chão diante de Faraó e ele viraria uma serpente. Isso aconteceu, mas Faraó mandou que os seus magos, os encantadores, fizessem o mesmo e eles fizeram. Só que a serpente, o bordão de Moisés devorou
os bordões dos magos, então dos encantadores, e o mesmo eles fizeram com a água. A primeira praga que o Senhor manda para o Egito é tornar a água em sangue, e os encantadores conseguiram fazer o mesmo. Então, por isso, Faraó endureceu ainda mais o seu coração e não se importou com aquela praga que veio sobre o Egito. Então, os egípcios estavam cavando poços, porque não se podia beber a água do rio, porque ela cheirava mal. Mas Faraó, com o coração endurecido, não se importou com o povo egípcio, mas manteve seu coração duro, mas manteve seu coração fechado e não deixou o povo ir. Bem, essa foi só a primeira praga, né? Mas amanhã nós vamos continuar com essa lição. Eu quero dizer para você que esses sinais não são só para Faraó. Esses sinais são para o povo de Israel, para que eles conheçam que Deus é o Todo-Poderoso. E eles, a maioria, não conhecia o Senhor. 430 anos haviam se passado, Moisés, José, toda a sua geração morreu. Então, nós vimos no capítulo 5 a genealogia de Israel. Eles deveriam sair com todas as suas famílias, como um exército. E esses sinais que nós vimos não é só para Faraó, é para que todos os descendentes de Israel vissem os sinais e conhecessem o Senhor Todo-Poderoso, porque eles não conheciam. O fato do Senhor endurecer o coração de Faraó dá a oportunidade para Israel conhecer quem é Deus. Essa foi a primeira praga, que foi tornar a água em sangue. Amanhã nós vamos ver outros sinais. Então, para que o Senhor, Então, eu fui bastante iluminada nessa questão, os sinais não eram só para Faraó, mas também para o seu povo, para que o povo cresça em Deus, para que o povo conhecesse Deus, para que eles o adorassem, celebrassem uma festa no deserto, celebrassem a liberdade que o Senhor estaria dando para eles, para que eles pudessem adorar o único Deus. Amém? Ficamos por aqui. Amanhã a gente está de volta. A gente aguarda vocês, donos de casa, pessoas que trabalham fora, que estudam. Então, que nós possamos começar bem o nosso dia, desfrutando da palavra do Senhor como nosso alimento. Amém? Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 23, Provérbios capítulo 5, versículos 22 a 23, o Evangelho de Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, que vai até o capítulo 19, do 1 ao 12, começando com Salmos. Deus, o nosso pastor, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Agora, Provérbios, capítulo 5, 22 e 23. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura
sai cambaleando por aí. Agora o Evangelho de Mateus, capítulo 14, começando no versículo 23, vai até o capítulo 19 e vamos ler do 1 ao 12. 18, 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignado-se o senhor, entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com você, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Capítulo 19. A questão do divórcio. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que ele disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Amanhã prosseguiremos com mais um programa Mães Amorosas e a leitura bíblica. O grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior
dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios, rios de água viva. fluirão rios, rios de água viva. Fluirão rios, rios de água viva. Fluirão. João 7:37, 38. João 7:37, 38. João 7. Rios de água viva fluirão. João 7:37, 38. João 7:37, 38. João 7. Rios de água viva fluirão. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior Fluirão rios, rios de água viva. Fluirão rios, rios de água viva. Fluirão rios, rios de água viva. Fluirão. João 7:37, 38. João 7:37, 38. João 7. Rios de água viva fluirão. João 7:37, 38. João 7:37, 38. João 7. Rios de água viva fluirão. Rios de água viva fluirão. Rios de água viva fluirão. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: Como obtemos a veste nupcial, parte 2. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Meu temor é que esse livro seja lido apenas como um bom livro e que seu conteúdo seja esquecido ou tomado como conhecimento ordinário. Quando ouvimos a palavra de Deus, devemos orar: Senhor, o que tu queres lavar e purificar em mim? Que impurezas tu queres remover por meio do teu falar? Não podemos deixar a palavra passar levianamente. Cada palavra recebida precisa ser ruminada a fim de que o Senhor nos lave. Após tantos anos de preparação como noiva de Cristo, não podemos continuar os mesmos. A palavra que está sendo dispensada a nós precisa mudar-nos e renovar-nos. Ela deve remover não só o pecado, mas toda a impureza da alma. Nossas opiniões, nosso jeito de fazer as coisas. Precisamos ser limpos de tudo isso. Vamos levar a sério essa preparação. Não se trata somente de receber a palavra como uma boa mensagem, mas sim de ter uma atitude ativa em relação a ela, buscando ser tocados e purificados. A esperança de Cristo é apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa e sem mácula. Precisamos deixar o Senhor remover de nós a velhice espiritual e a comodidade. Ele quer limpar-nos dessas coisas para nos rejuvenescer. Em Salmos 110, vemos o exército de jovens santos. Isso se refere não apenas aos jovens de idade, mas às pessoas que passaram por um processo de rejuvenescimento por meio da lavagem de água pela palavra.
e assim tiveram todas as rugas removidas. Ó Senhor Jesus, realmente precisamos da Tua luz para enxergar aquilo que precisa ser removido, aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser tratado na nossa vida. Senhor, realmente queremos levar a sério, Senhor, essa preparação. Nos abrimos totalmente a Ti. Faz, Senhor, a Tua vontade. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Queridas e amadas ouvintes do programa Mães Amorosas, que as bênçãos do Senhor venham sobre a vida de cada uma de vocês. Mas neste momento gostaria de orar por vocês. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és a luz do nosso dia, ó Senhor Jesus, Senhor, Tu és o pão que nos alimenta, ó Deus, Tu és a água que sacia a nossa sede, Senhor Jesus. Por isso nesta manhã eu sou grata a Ti, Deus, eu Te louvo neste momento, ó Senhor Jesus, porque Tu és o Deus onisciente e onipotente, Deus que nos supre de todas as coisas, Deus que tem nos guardado, Deus que tem nos direcionado. O Senhor nos ama a cada momento, a cada instante das nossas vidas. Ó Senhor Jesus, o que nós devemos, Senhor, é levar os nossos olhos para os montes. Ó Senhor, a Tua palavra nos diz de onde virá o nosso socorro. Ó Senhor, nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. O Senhor que fez os céus, o Senhor que fez a terra. Ó Senhor Jesus, nós somos certos que o nosso socorro vem de Ti. O Senhor é que nos guarda, Senhor Jesus. O Senhor é que nos conduz. O Senhor é que nos livra de todo mal. O Senhor nos guarda a nossa alma. Ó Senhor Jesus, sabemos que todos os dias o Senhor tem nos conduzido, Senhor. Esse é o desejo do Teu coração, que nós sirvamos a Ti. Ó Senhor Jesus, que nós sejamos obedientes à Tua palavra. Tudo que nós já vimos, tudo que nós já ouvimos, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós possamos, Senhor, estar lavado por essa palavra. Venha, Senhor, a cada dia, lavar-nos com a Tua palavra. Senhor Jesus, para que nós possamos, Senhor, um dia ser apresentadas a Ti, Senhor. Ó Senhor, nossas vestes de justiça estão limpas diante do Senhor. Senhor, que neste momento, ó Senhor Jesus, eu quero orar ao Pai pela nossa cidade. Senhor, eu oro pelos hospitais, Senhor, pelos enfermos. Senhor, eu oro pela Tua igreja nesta cidade. Senhor, todos os santos, Senhor, desta cidade, que Te busca, Senhor, de todo o coração. Os irmãos que amem a Tua palavra. Senhor, os santos que invocam o Teu nome. Nós sabemos que nós invocamos Teu nome. Nós estamos chamando o Senhor para dentro de cada uma de nós. Ó Senhor, vai de encontro a cada vida. Senhor Jesus, guardando, Senhor, e conduzindo todas as coisas. Deus, eu Te louvo e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada a cada uma das nossas ouvintes que esteve conosco até este momento. Minhas amadas, que Deus vai de encontro à vida de cada uma. Amém. Outrora escravos de nossos pecados, desesperançados,
sem Deus o Senhor. Mas Deus rico e pleno, mercê estendeu-nos, buscou e prendeu-nos com laços de amor. Que graça tamanha, mercê que nos ganha, preciosas emanas do trono dos céus, amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Agora a Cristo estamos unidos e Deus faz cumprido seu plano e prazer. A terra muito pleno, trazer o seu reino, seu trono e governo, estabelecer. Que graça tamanha, Mercê que nos ganha, preciosas emanas do trono dos céus, amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Deus grande encargo nos tem confiado aos servos amados em tempo suprido.